pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Inspirar. Eu me chamo Maria Vitória, sou acadêmica do curso de Engenharia de Produção do 4º ano. E hoje a gente tem como convidada a Bruna Donini. Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito inspiradora para as mulheres que estão nos assistindo. E com certeza para mim também. E quero conhecer um pouquinho de você. Então vamos começar. Conte um pouquinho da sua história, se apresente. Então, boa tarde. Primeiro, quero dizer que é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Pode inspirar, fazendo parte assim desse projeto, desse quadro. Fiquei muito feliz e honrada com esse convite. E eu me chamo Bruna Donini, a maioria me conhece assim. Eu tenho 41 anos, sou casada, sou mãe de 2 filhas, casada com o Rodrigo, mãe da Mariana e da Maiara. Sou formada em administração. Atualmente sou mestranda no PALI, estou fazendo Ciências Ambientais e Políticas Públicas, e eu vou trazer um pouquinho da minha jornada acadêmica, assim, para vocês, mas como todo acadêmico ele tem uma história por trás, né, então eu trago um pouquinho da minha história também. Eu não sou parnanguara de nascimento, eu sou paulista, né, eh, moro há 13 anos aqui em Paranaguá, mas morei 28 anos, nasci e me criei em São Paulo, vim com 28 anos para cá, então meus 28 anos foram todos em São Paulo. A princípio eu estranhei um pouco quando eu cheguei aqui em Paranaguá, porque eu vim da região metropolitana, então realidades diferentes, enfim. Mas eu fui me adaptando, posso afirmar que amo Paranaguá hoje, também amo São Paulo, não nego as minhas raízes, as minhas origens, mas, assim, pelo menos por enquanto não tenho pretensão em voltar só a passeio, compras, família e essas coisas. Em Paranaguá, quando eu cheguei, as minhas filhas eram pequenas, o meu esposo é pastor, então a maioria das pessoas pergunta: "O que vocês vieram fazer? Por que vocês vieram de São Paulo para cá?". Então sempre eu respondo essas perguntas. O meu esposo é pastor, ele era evangelista lá, tomava conta de uma congregação e veio pastorear aqui em Paranaguá, então eu vim e as minhas filhas vieram também. E aí a gente começou a firmar as nossas raízes aqui, né. Então começamos conhecendo Paranaguá, moramos, na época a gente pagava aluguel aqui, hoje graças a Deus eu tenho minha casa. E a gente veio por conta disso. E quando chegou aqui, a gente começou minhas filhas começaram a estudar, eu só tinha o ensino médio até então, mas a formação, a graduação era um sonho antigo desde menina lá em São Paulo, mas teve um período na minha vida, quando eu estava terminando o ensino médio, que a gente passou uma situação difícil financeiramente falando, e eu precisei escolher entre estudar e trabalhar. Uhum. Então eu preferi trabalhar, né, até porque eu não conseguiria me manter nos estudos. Eu não me acho tão velha assim, mas também não sou tão jovem, então na época em que eu estava terminando o ensino médio ainda não tinha o Enem, não tinha o Enem. Então o ingresso na faculdade, não que seja fácil hoje, mas queira ou não o Enem facilitou esse ingresso na universidade, e naquela época não tinha, então, era um pouco mais difícil também, tinham menos universidades, e, consequentemente, era mais longe onde eu morava. Então, eu precisava, assim, ter toda uma logística e todo um aparato financeiro para poder me manter, o que eu não tinha na época, essa estrutura. Então, eu fui trabalhar, aí, nesse meio tempo, eu conheci meu esposo, a gente namorou, noivou, casou, aí, depois veio as minhas filhas, e aí o sonho da graduação eu abri mão, né? Vivi integralmente pelo meu esposo e para as minhas filhas, né, para a maternidade. Então aí, os cursos que eu fazia já não era mais voltado para o mercado de trabalho, os cursos que eu fazia já era voltado para a maternidade, então eu fiz crochê, corte e costura, trabalhos manuais, coisas desse tipo. Mas eu confesso que mesmo morando em São Paulo eu ainda pensava assim: porque o meu sonho de formação na época era matemática. Eu falei assim: "Bom, então não vou fazer mais matemática, eu faço pedagogia, depois vou me especializando, abro uma escolinha e quem sabe ali eu, o ensino básico, a base ali, a primeira infância, eu vou estar monitorando ali as minhas filhas", né, mas não aconteceu, nesse meio tempo eu vim para Paranaguá, e aí mudou meus planos, aí eu já não pensava mais na graduação. Aí um dia eu, levando minhas filhas no colégio, eu passei na frente da Unespar, porque eu não sabia que Paranaguá tinha
universidade pública, eu não sabia. E aí eu passei na frente, vi e falei, ué, estadual é público. Mas não entrei, não fui me informar nem nada. Passou uns 2, 3 anos, talvez, depois disso. Eu estava na internet, e aí eu abri o jornal por força do hábito, mas eu vi na internet, né, o jornal, uma matéria do JB Litoral, e tava lá as inscrições do vestibular especial na Unespar. E só que já ia fechar assim, tipo, eu vi hoje, ia fechar daqui 2 dias. Uhum. Aí eu conversei com meu esposo, falei, vamos fazer assim? Sem pensar. Ele, olha, acho que não vai dar certo, tal, até que ele topou, né? E nós dois fizemos, ele fez para engenharia e eu fiz para administração. Aí nós dois passamos, só que nós não tínhamos nos atentado que o de engenharia era integral. Então ele precisou abrir mão e eu segui. No ano seguinte, ele foi no IF e fez gestão ambiental. Então, ele Mas se formou por em que gestão. ADM? E a tua ideia era É pedagogia, assim, antes foi matemática e tem é, esses 2 cursos na assim, Unespar. é uma boa pergunta e realmente eu vou explicar o porquê. É como eu falei, eu estava voltada toda para a maternidade, né? Nessa época, minhas filhas só são 1 ano de diferença. Atualmente, a Mariana tem 18, a Mayara tem 17. Na época, se eu não estiver enganada, a Mariana tinha 11 anos. E elas estudavam de manhã. Então, eu fui lá, como era o vestibular especial, não estavam todos os cursos, porque se fosse na época, eu faria ciências contábeis. Mas aí, eu abri, não tinha ciências contábeis, tinha pedagogia e tinha administração. E a Só que matemática não tinha? pedagogia tinha matemática. Só que assim, a pedagogia era à tarde, matemática à noite, administração tinha de manhã e à noite. Uhum. E aí, como as minhas filhas estudavam de manhã, eu fui com uma mente de mãe, né? O que eu pensei? De manhã, minhas filhas estudam, eu também vou estar estudando. Então, na logística, quando a gente sair, vamos sair todas juntas, mas quando voltar, eu também vou estar em casa para dar o suporte para elas, no estudo, né? Alguma coisa, adolescentes e tudo Uhum. mais. Então, não que eu não goste de administração, de verdade, eu me encontrei, gosto, me apaixonei pelo que eu faço. Eu sou intensa, geralmente, em tudo que eu faço, mas assim, de primeiro momento não foi assim, é porque a administração é o curso do meu sonho. Não estou falando mal, como eu disse, mas eu estou sendo realista. Foi o que a minha condição, vamos dizer assim, eu não queria prejudicar na minha casa nada. Sim. Então eu pensei, vou fazer algo que eu não vou ficar ausente. O momento que eu vou estar ausente, ninguém está em casa precisando de mim. Uhum. Então eu vou conseguir dar conta disso. Mas eu confesso que mesmo quando eu passei, quando eu entrei, eu falei assim, no meio do caminho, quando abri o edital, eu mudo para contábeis. Só que quando eu comecei a fazer administração, eu me apaixonei. Aí eu falei, agora eu vou abrir mão mais, posso futuramente fazer. Quando eu terminar, eu posso fazer contábeis, até porque dá para fazer o aproveitamento. Sim. Mas aí, como eu abracei o mestrado acadêmico, que a minha intenção é dar aula, então eu abri E mão. agora você vai dar aula só para os pequenininhos? Não, agora não. Agora é ensino médio ou ensino superior. Na verdade, eu estou focando no ensino superior. Mas assim que a gente se forma, a gente olha o mercado de trabalho, a oportunidade que a gente tem, e depois a gente vai galgando os patamares conforme eles vão surgindo para nós, né? Mas assim, a intenção é o ensino superior. E assim, quando você terminou a administração, porque você nem queria direito ADM, já logo engatou na rede do mestrado e uma área diferente da parte da ADM. Então, quando eu estava fazendo ADM, eu não pensava assim, quando eu terminar, eu vou fazer um mestrado, eu não tinha isso bem descrito assim, vou fazer. Uhum. Não tinha. Eu até, quando eu entrei na universidade, eu tinha medos e receios. Eu E você pensava, tem, perdão, e você tem vários projetos, né? Na parte de ADM que você cursava. sim. Então, quero que conte antes de a gente chegar na parte do mestrado, então. Então, quando eu comecei a fazer ADM, já no primeiro momento, os meus colegas que estudaram comigo vão saber bem disso, assim, eu tinha muitos receios porque eu estava com 37 anos, então eu pensei, a vovó da turma sou eu. Uhum. Aí o pessoal tudo saiu do ensino médio e estava ali na universidade. Tinha pessoas ali que com idade para ser meu filho. E aí eu tinha receio, eu tinha medo, eu tinha incerteza, insegurança, e eu nem sabia se ia dar certo até o final. Embora nessa parte eu sou muito persistente, Uhum. mas você tem uma certa insegurança. E aí eu fui, mas assim, a turma era ninguém solta a mão de ninguém de verdade, não só no discurso, na prática, sabe?
não olhavam para a minha idade, não olhavam para essas coisas, e a gente seguiu, e eu consegui tocar do primeiro até o 4º ano, assim, tranquilamente, entre aspas, não é tranquilamente, vocês são acadêmicos, vocês sabem, né? Entre trancos e barrancos a gente vai. Isso, mas deu certo, e ali mais ou menos no terceiro, no final do 2º ano para o 3º, eu fazendo parte de alguns projetos, que eu comecei a pensar e até tive incentivo de alguns professores, né? Teve professor que chegou em mim e falou: "Você nasceu para dar aula, por que você não dá aula?" E aí foi se criando a vontade em mim de fazer o mestrado. Mas os projetos que eu fiz parte me ajudou, né? Como você citou, eu fiz parte do Paraná Empreende Mais, a fase 1 e a fase 2. Pode explicar um pouquinho? Esse eu não ouvi falar lá O na Paraná frente. Empreende Mais, ele é um projeto voltado ao empreendedorismo mesmo, do Paraná. Isso, ele abrange tanto a academia, os universitários, quanto as pessoas fora. Então, serve desde de um MEI até o micro, pequeno e médio empresário. Aqueles que também têm vontade de empreender, o curso também abrange eles, porque é um curso de capacitação. Então, ele oferece curso de capacitação na área de finança, logística, marketing, empreendedorismo, plano de negócios. Então, ele dá toda uma estrutura, ensina, ajuda a pessoa, né, para ela se estruturar, se ela já tem um negócio próprio ou se ela pretende ser um futuro empresário empreendedor. E a princípio ele era online, porque assim, eu fui a primeira turma, a turma de 2022, pós-pandemia presencial, né? Porque até então, dali para trás, estava online. Então, estava ainda se estruturando. E o Projeto Paraná Empreende Mais, nessa época, era online. Então, todo o nosso contato com as pessoas era online. Foi bem difícil, mas ao mesmo tempo, assim, eu converso bastante, já dá para ver, né? Será? Então, a gente ia conversando, ia ajustando ali. Tinha pessoas, às vezes, que estava doente, começava a se abrir, falava coisa que não tinha nada a ver com o curso, mas a gente estava ali, escutava e tudo mais. E aí foi onde o professor também foi vendo: nossa, você leva jeito com pessoa para você conversar, você tem paciência, né? E foi vendo essas coisas. E eu falava: não, eu tenho paciência com criança, com adulto eu não tenho. Aí ele falou: olha, reveja esses conceitos, porque as pessoas estão dando retorno bom, parecer bom de você, da sua conversa, da sua E paciência. você gostava mais de projetos de extensão ou a parte científica? Eu tinha muito medo da parte científica, porque eu não me achava capaz, né? Então, assim, eu evitava. Mas aí, conforme você vai entrando e vai fazendo parte, você vai, digamos assim, se apaixonando, você vai gostando, você vai dando uma abertura. Então, eu gosto das duas partes. Eu gosto da parte científica, como eu gosto da parte de extensão, principalmente que vai para fora da universidade, comunidade, né? Eu gosto muito desse contato. E aí, a fase 2, eu já fui como única bolsista. Só era eu de acadêmica, o restante já eram professores. Sim. Então, eu tinha que fazer mesmo essa ponte com o professor, o coordenador e a comunidade, tanto acadêmica quanto a comunidade que fazia parte. E aí eu fui só descobrindo que eu levava jeito para uma coisa que eu não sabia que eu tinha jeito, né? E aí eu fui me apaixonando por isso. Aí veio o VRS. E essa a gente teve, metade da nossa sala estava junto. Então a gente conhece um pouco do projeto, mas é um projeto lindo. Também pode estar falando aqui. Pessoas. Então, o VRS, assim, eu me apaixonei porque eu conheci um pouco de Paranaguá, porque a gente acha que Paranaguá é só esse pedacinho aqui. Sim. E a gente foi para as ilhas, né? Além de conhecer lugares paradisíacos, que eu não imaginava que tinha ainda lugares assim, quase que intocados pelo ser humano, vi pessoas humildes, pessoas calorosas, amorosas e que amam o lugar que elas fazem parte, né? Não não, a gente não chegava lá e viam pessoas assim: isso aqui é muito ruim, não oferece o mínimo de estrutura de suporte. Ao contrário, eles amavam, a maioria deles, né? Queriam cuidar do lugar onde eles estavam. E assim, eu me apaixonei também. O VRS foi uma experiência assim fantástica que eu vou levar para minha vida toda, com certeza. E recomendo aos quem é aluno, aluna, que participe, que se engaje nos projetos da universidade. Eu sempre falo isso, desde o menorzinho, aquele que às vezes parece que não te proporciona nada, né? Não vou. Principalmente nós alunos, sejamos francos, a maioria deles a gente entra. A princípio, a nossa maior motivação são as horas complementares que a gente precisa. Ou o dinheiro. Ou o dinheiro, quando tem a possibilidade da bolsa, né? Sim.
Não é, porque eu amo isso que eu tô fazendo. Só que quando a gente vai intenso, a gente não pode ser hipócrita. A gente pode sim ir por conta das horas, pode sim ir por conta do financeiro, Sim. mas seja intenso no que você faz e você vai unir útil ao agradável, e você vai ter suas horas, vai ter o seu apoio financeiro e você vai desempenhar e fazer um bom trabalho e depois, posteriormente, vai falar dele com orgulho, porque tudo que eu participei eu falo com orgulho. Eu estava falando sobre isso ontem. Uma pessoa entrou numa bolsa, e é a primeira bolsa dessa pessoa, e tipo assim, ela estava nervosa: "Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu não? Será que vai dar certo?" Mas é só tipo uma bolsa. Eu falei: "Não, é só uma bolsa". E ainda mais extensão. Eu sou, tipo, apaixonada por extensão. Se ficar falando aqui, ah, ó, aí horas nesse pod, mas assim, desde que eu entrei nos meus projetos, todos são extensão. E quando a gente vai, tipo, numa oficina, ver a comunidade com aquele olhar, tipo, de agradecimento por a gente estar ensinando uma coisa que, assim, para eles era, tipo, surreal, mas pra gente é tão básico, tipo, fazer uma planilhinha ali no Excel, mas para eles, Verdade. meu Deus! Ou, sei lá, organizar, eh, o financeiro deles, que eles também não conseguem, às vezes. Então, tipo, essa troca da gente com a comunidade muda muitas pessoas. Muda Muito. porque eu entrei na faculdade de um jeito, tipo, tímida, não conseguia falar, não conseguia chegar aqui. Isso aqui não existia pra mim. E assim, foi essa troca com a comunidade. E daí onde tu estava falando: "Você vai mudar? Aí você vai mudar muito". E aí, tipo assim, é pra melhor, você se sente mais calorosa com as pessoas, você se sente mais humana, porque é Verdade. isso que a extensão traz. E eu como, tipo, bolsista de projeto de extensão, eu falo, porque eu já fui para Rondon, 2 vezes fui para o projeto Rondon, e a gente vem de lá outra pessoa. Não é só porque a gente fica 15 dias numa cidade diferente, não. É porque a gente consegue mostrar para a sociedade o que a gente está aprendendo na faculdade. Tipo, agradecer um pouco da oportunidade que a gente tem de estar aqui numa faculdade pública, de estar aprendendo cada dia mais com professores competentes. Então, acho que essa parte da extensão é o que mais motiva, assim, a gente a continuar na faculdade. Óbvio que tem a parte financeira, que a gente também precisa, porque ficar por exemplo, o meu curso é o dia inteiro, então é almoço, é café, é tudo que a gente tem que viver. E também a gente tem a nossa vida, então a gente Sim. precisa, a gente se doa e só que a gente faz, igual você falou, tem que ser intenso. Tem que dar o seu melhor pelo projeto e entregar de verdade, sabe? E a gente vê que falando, a gente vê isso e é muito bonito. Parte de você. Eu acho muito legal a parte de extensão também, porque que nem você falou, a gente muda para melhor, não é inquestionável isso, e você começa a ver as coisas com outros olhos, além de você ter a oportunidade de você colocar em prática o que você aprende na teoria dentro da Sim, universidade, né. Como você falou: "Poxa, uma planilha", tá, mas, o que é o óbvio, às vezes, para nós, não é para eles. sim. E você também acaba recebendo Você alguma coisa recebe deles que muito. você talvez fala: "Nossa, eu não pensava assim", ou "Eu não tinha essa ideia", né. Então é realmente uma troca, é muito bom. E uma pergunta, como que você vê a relação entre a inovação e a tecnologia e os negócios, e principalmente aqueles desenvolvidos? Agora eu vou puxar um saquinho pro projeto, pelas mulheres. Acha que tem alguma diferença? Eu queria que você, desenrolasse um pouquinho melhor a Eu pergunta, porque pergunto. eu não consegui. Tipo, você falou que faz vários projetos, capacitação em empreendedorismo que você fez. Você consegue observar se teve alguma diferença para as mulheres dentro desse projeto do que para os homens? Olha, não é puxa-saquismo, né, mas É que o projeto pode inspirar para as sim, mulheres, sim, então eu vejo que sim, inclusive, assim, boa parte agora falando do Paraná Empreende Mais, boa parte das cursistas eram mulheres, sim. mesmo na academia, mesmo Uhum. as universitárias, a maioria mulheres, e fora também. Também teve participação com os homens, mas a maioria eram mulheres. Primeiro lugar, penso eu que seja porque a mulher ela procura mais, assim, se aperfeiçoar, se capacitar naquilo que ela já faz, ou estruturar aquilo que ela pensa em fazer. "Ah, eu ainda não tenho meu negócio próprio, mas já que eu vou começar e estou tendo essa oportunidade, eu vou começar certinho". E uma coisa que eu via também quando a gente oferecia o Paraná Empreende Mais fora, às vezes era dentro da universidade, mas eu digo para pessoas fora, Uhum. externos, né.
eu via muitas mães vindo procurar para os filhos. Falava assim: "Olha, a partir de que idade?". "Ah, a partir dos 16". "Ah, eu tenho um filho, um sobrinho, um neto, não sei quem lá que eu vou pode?". Eu falava: "Claro, você também pode fazer". "Ah, eu também posso?". "Pode". A gente chegou a atender algumas vendedoras do Boticário, que Uhum. eram funcionários, mas que tinham vontade de futuramente ter o seu negócio próprio. Mães que para os seus filhos, para que aquilo servisse, porque ele serve também no currículo, né, como um curso que foi Sim. feito mesmo, realizado, até porque ele oferece o certificado, né. Então, assim, eu via esse interesse e eu comentava isso muito com meu esposo, eu achava, assim, muito legal. As minhas filhas chegaram a fazer e a gente também levou o projeto na igreja a qual meu esposo é pastor. Uhum. Então a gente teve um período ali, onde foi aplicado dentro da igreja, podia as pessoas de fora também vir, mas a maioria eram os membros mesmo da igreja, e o pessoal via, assim, esse incentivo, assim, de mães. Sabe aquele Uhum. negócio de mãe? "Vai lá filho, faz porque vai ser bom", e tudo mais. E ia, gostava, incentivava o filho, então eu achei que sim, que traz uma diferença para todos, mas, para o meio feminino nesse Sim. segmento, nessa parte. E agora trocando de pergunta, você acredita que a tecnologia é indispensável no empreendedorismo no cenário atual agora? Sim e não. Uhum. Eu digo indispensável porque a gente está vivendo na era digital, né, Sim. na era da tecnologia. Então eu não posso simplesmente fechar os meus olhos e dizer: "Não, a tecnologia não é importante". Ela é super importante, né, mas não significa que alguém que não é dotado das habilidades que a tecnologia precisa para certas coisas para fazer, que isso vai impedir. Isso pode, digamos assim, deixar um pouco mais engessado, talvez um pouco mais vagaroso, mas que também é possível para quem não é tão habilidoso com a tecnologia assim, e esse também era um dos meus medos quando eu entrei na universidade. Eu já tinha terminado o ensino médio há mais de 20 anos. E o que é óbvio para vocês, a geração de vocês, para mim não era, né. Sim. Então, assim, malmente eu sabia mexer no celular. Não que hoje eu saiba tudo, mas eu melhorei bastante, né. Os projetos, a universidade, entre aspas, meio que forçam você a aprender isso. E quando tem cursos, assim como você estava falando que ou elas inspiram, vai para fora dos muros da universidade e leva essa capacitação, leva esse conhecimento, eu acredito que agrega muito e facilita bastante. Então, ela a gente precisa sim da tecnologia, mas não significa que quem ainda não se adaptou não tenha espaço para essas pessoas. Esse projeto é um exemplo disso, Paraná Empreende Mais é um exemplo disso. Sim. E como que a gente consegue utilizar a tecnologia de uma forma mais sustentável e ética dentro do negócio? Eu acredito que através da conscientização, né, e da estruturação, a gente tem que pensar num todo, né, geralmente a gente fala do tripé, o econômico, o social e o, digamos assim, o tecnológico. A gente tem que pensar no ambiental, no econômico e no social, né. Os 3 têm que trabalhar juntos. Se os 3 estiverem trabalhando harmoniosamente juntos, não significa que não vai ter impacto nenhum, algum impacto vai ter, mas a gente consegue mitigar os impactos negativos e levantar mais os impactos positivos aí. Então eu acredito que sendo estruturado, sendo trabalhado, para isso a gente tem os engenheiros, tem eh eh, o pessoal do ambiental, o pessoal de administração. Eu acho que quando essa multidisciplinaridade, ela entra em harmonia, a tendência é de que surjam, o desenvolvimento cada vez mais sustentável. E antes da gente falar sobre o seu mestrado, eu queria perguntar sobre essas premiações que você já recebeu ao longo dessa tua trajetória acadêmica. Então, as premiações, é como eu falei, eu sou muito intensa e eu também sou competitiva. Então, assim, eu cresci num lar, eu agradeço muito a uma mulher, já falando, que é a minha mãe, né, eu falo que a minha mãe, ela é visionária, a minha mãe é nordestina, a minha mãe foi criada sem os pais, foi criada com a avó, ela não conheceu a mãe dela, conheceu, mas ela não tem lembrança, porque ela tinha 4 anos, se eu não me engano, quando a mãe dela faleceu. Uhum. Então ela fala assim: "Eu não tive mãe", né, a mãe dela foi a avó. E foi para São Paulo, ela tinha um sonho de ser enfermeira, mas lá no Nordeste, ela não via essa possibilidade, trabalhava na roça, começou a trabalhar na roça desde os
6 ou 7 anos de idade, ali nessa faixa. Então, ela não tinha uma perspectiva, assim, ela estudou até a 4ª série, mas ela tinha, assim, essa gana, esse sonho, sabe? Essa vontade, esse desejo de vencer. E aí ela foi para São Paulo, trabalhou de diarista, de babá, de empregada doméstica, de faxineira. E aí fez o curso dela, na época se chamava atendente de enfermagem, depois ficou sendo auxiliar de enfermagem, hoje é o técnico de enfermagem. Ela fez os 3, né? Ela fez o atendente de enfermagem, ingressou no primeiro hospital, trabalhando ali, e nunca mais parou, né? Ela tá com 64 anos agora, ela não para. Não para. Na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, ela estava trabalhando numa funerária. Então, assim, todos os setores da saúde que você imaginar, minha mãe já trabalhou, né? IML, berçário, centro cirúrgico, UTI. Área da saúde, ela já passou por todos os lugares. E aí ela estava na funerária. Aí, quando veio a pandemia, ela parou. E a minha mãe, ela criou a gente num dilema assim. Era um lema, na verdade, né? Era assim: se você não quiser fazer, não faça. Mas se fizer, faça bem feito. A primeira parte da frase, não quiser fazer, não faça, era só para enfeitar a frase, porque a gente não tinha. Não tinha essa possibilidade. Não, eu não podia falar, mãe, eu não quero fazer, vai fazer sim. Né? E também nós éramos em 4 mulheres, então eu sempre fui rodeada de mulheres na minha vida, né? Eu e mais 3 irmãs, a minha mãe. E então, assim, a gente foi criado visualizando isso. Tudo que você fizer, faça bem feito. Mesmo se você não queira fazer, a frase verdadeira era essa. Mesmo que você não queira fazer, já que você vai ter que fazer, faça direito para você não ter que fazer 2, 3 vezes. Então, assim, os projetos foram aparecendo, por exemplo, a EGIM. Eu fiz parte da EGIM. Eu tinha uma insegurança enorme com a EGIM. Não vou conseguir, não vou dar conta no primeiro ano. Não entrei. No segundo ano, eu comecei a pensar. Aí eu conversei com uma menina que estudava comigo, a Manu, falei para ela, tá, como é que faz para entrar na EGIM, para participar? Claro, eu como aluna, eu estava olhando que as horas. E aí ela falou assim, olha, a EGIM tem isso, foi falando as possibilidades, né? Você pode entrar na área do marketing, você pode entrar na área da divulgação, você pode entrar na área da comunicação, tem várias partes, é uma empresa mesmo que funciona dentro da faculdade, uma empresa de consultoria. Falei, tá, e quanto? Ela falou, nada. Eu falei, o quê? Não, trabalhar de graça só para as minhas filhas. A gente abriu uma EJ, a gente tá assim também. Falei, pra ninguém eu não trabalho de graça, não vou. Só que depois eu comecei a pensar melhor. Falei, poxa vida, certo, eu não vou estar ganhando financeiro isso, mas eu vou estar agregando conhecimento e eu vou conseguir colocar em prática o que eu aprendi na teoria. Então, eu comecei a amadurecer as ideias. Daí, no finalzinho do segundo ano, eu entrei como voluntária. No terceiro ano, eu passei a ser a diretora de soluções da EGIM, mas ali, na verdade, eu fazia de um tudo, entre aspas, assim, o que surgia para fazer, apareceu alguma coisa no marketing que precisa fazer, hoje eu não consigo, quem era do setor? Não, eu estou disponível, eu posso fazer. Fazia. Então, ali eu aprendi alguma coisa. Não era a minha expertise, mas eu aprendi alguma coisa. Precisa escrever algumas coisas, tal, parte da secretaria. Eu estou disponível. Tem uns ofícios para enviar, mas tem que ser hoje. A menina, eu estou trabalhando, eu não consigo. Eu consigo. Então, eu fui aprendendo ali a desenvolver algumas habilidades, que talvez eu não era tão habilidosa assim, mas só o fato de você fazer, você aprende, né? E então, eu tentava fazer com excelência, dar o meu melhor. E aí, quando surgiam as propostas na universidade, como foi o dessas premiações, eu ia de cabeça. Então, às vezes, os professores falavam assim, olha, vocês precisam criar uma empresa do zero, fictícia, é só para nota. Não é para você vencer o prêmio Nobel. Mas eu lembrava daquilo, não quer fazer, não faça, mas se fizer, faça bem feito. Então, eu juntava ali com as meninas da minha equipe, que também eram muito boas, e aí a gente ia, essa ideia, aquela, isso aqui fica melhor, isso aqui não, tira isso, arruma ali, coloca lá, e a gente ia alcançando a excelência, atingindo a excelência, melhorando com o apoio dos professores também. Olha, isso aqui não ficaria bom, olha, isso daqui dá para alterar. E a gente ia mudando, não só pensando assim, o 7 tá bom. Não, eu falava, se eu posso tirar 10, por que eu vou tirar 7? Então, a gente se empenhava, a gente se dedicava, e aí foi onde foram vindo as premiações. A gente fez esse da empresa no simpósio de empreendedorismo, na feira, e nós lançamos a Solution Express, que foi uma empresa que a gente tinha vontade de dar sequência, mas aí ficou parado, não sei, quem sabe algum dia. Mas no voto popular a gente foi em primeiro lugar,
E em segundo lugar, no voto dos especialistas, com a nossa ideia. Os jogos de empresa, que é uma disciplina que tem em administração no último ano, é uma disciplina difícil, vou dizer assim, porque o professor Sebastião, ele passa para a gente viver como se fosse uma empresa mesmo. E ele fala, vocês não podem falir essa empresa. Então, exatamente, Sebastião sendo Sebastião, não dá para esperar menos do que isso, né? E eu levei isso muito a sério. Eu era a diretora financeira da empresa, né? Então, assim, todas as decisões permeavam pelo meu setor. E aí eu ia falando, não, a gente corta aqui, a gente aumenta ali, a gente mantém isso aqui, vai ter prejuízo, mas lá na frente a gente vai ter lucro. E a gente começou a conversar como se fosse uma empresa mesmo. E em todos os bimestres a gente ficou em primeiro lugar. Foi algo difícil, mas a gente conseguiu. Hoje, os meus pais, eles têm uma empresa de concreto e lajes em São Paulo. Uhum. E, de vez em quando, eu falo que eu dou uma consultoria grátis, né? Uhum. Para eles. Às vezes, o meu padrasto, ele tem uma visão, assim, fora da caixa mesmo, uma coisa excelente mesmo no negócio dele, mas é uma empresa nova. E, às vezes, ele fala algo e eu vou compartilhando com ele. Falo, mas olha, se você olhar por isso aqui, e muitas vezes é fruto desses trabalhos que a gente fez. Olha, se você olhar por esse lado, ou às vezes ele vem com uma ideia e eu consigo abranger, deixar ela maior para ele, às vezes ele não aplica aqui agora, mas a longo prazo. Então é algo que, se a gente for intenso no que a gente faz, a tendência é a gente alcançar a excelência, né? Então, eu tenho muito orgulho, né, dessas premiações, desses trabalhos. Tem um resumo expandido do TCC. Hoje nós temos, por exemplo, a IA, você falando de inovação e de tecnologia, né? Graças a Deus pela IA. Mas a gente tem que saber utilizar, né, que ela trabalhe a nosso favor, não que ela trabalhe por nós, no nosso lugar, mas que ela trabalhe junto com a gente. Então, meu trabalho de TCC, eu tenho orgulho, né? Eu não fiz sozinha, fiz com mais 2 colegas de turma, a Bárbara e a Gabi, fizemos nós 3 juntas, e nós saímos na rua, é um trabalho sobre arborização, e eu sei que, principalmente vocês que é da engenharia, tem software, tem tecnologia para isso, né? Mas porque a gente não tinha acesso nem financeiro e nem acesso mesmo de saber lidar, habilidade com essa tecnologia. Então, o que a gente foi? Para a rua, se dividia, às vezes juntas, às vezes separadas, às vezes só elas, outras vezes só eu, e ia contar a árvore na rua e analisar se ela estava dentro dos parâmetros que a gente queria. E aí o resultado foi essa premiação do trabalho. Eu falo assim, eu tenho orgulho desse trabalho, porque eu sei que não foi a IA. Ah, vocês nunca utilizaram a IA? Não podemos ser hipócrita. Claro que utilizamos, mas a maioria do trabalho foi feita por nós. Então a gente fazia assim para a IA. Por exemplo, a gente fala, nós fumamos, nós voltemos. Agora, IA, coloca isso numa linguagem acadêmica, mas escrito por nós, feito por nós, né? Então, eu tenho orgulho desse trabalho, a gente alcançou aí essa premiação, e inclusive foi o que abriu o caminho para o meu mestrado, né? O meu mestrado, digamos assim, é uma ampliação do meu trabalho do TCC. Aí eu conversei com elas, perguntei, vocês vão utilizar esse trabalho? Porque elas também fizeram mestrado, né? Vocês vão utilizar? Pretendem? Não. Posso utilizar? Pode. E aí foi onde eu dei sequência nesse trabalho. Então, assim, seja intenso no que você faz, faça com amor, com excelência. Vai ser custoso, vai ser trabalhoso, mas os resultados virão. Como está sendo agora sair de graduanda para mestrando? O princípio, assim, eu entrei bem confiante no mestrado. Já não fui aquela mesma que entrou na graduação, assim, cheia de medos e receios. Não que eu não tivesse medo, ou que eu ainda não tenha. Você tem uma insegurança, você pensa em algo novo. Eu não sou dessa geração aqui, né, que é nativa digital. Eu sou aqui, tô ali no meio termo, né? Aprendo um pouquinho e outras coisas eu não sei. Então, assim, mas eu entrei de cabeça intensa e eu continuei com o mesmo orientador do TCC, até porque, como eu falei, como era uma continuidade, eu achei que tinha tudo a ver continuar com o mesmo orientador, que é o professor Cleverson, que me dá apoio, que me ajuda, enfim, que puxa minha orelha também quando precisa,
né? É um professor e um pai, quase. E A gente sempre chama nossos orientadores de pai e mãe, né? assim, a relação com o orientador, ou você ama ou você odeia, Você odeia. né? Não tem essa. Eu vou aproveitar para beijar. Beijo, mames. Aí já com a Lulu. Então, ele me apoiou 100%, me apoia ainda, eu agradeço por isso. Tive colegas também, a minha família, o meu esposo, as minhas filhas. Quando eu fiquei assim, e agora? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Meu esposo falou: faz, você vai dar super bem, você vai conseguir, minhas filhas também. Inclusive, na graduação, quando elas iam para o colégio, como eu falei, eu vinha para a faculdade. Então, eu vinha com a mochilinha, uniformezinho da Unespar. E aí, teve um dia que eu falei: poxa, eu tenho 2 filhas adolescentes. E adolescente é sempre adolescente. Aí eu falei: filhas, vocês têm vergonha de estar andando junto, assim, com a mãe na rua? E às vezes eu vou até a porta do colégio de vocês com uniforme e tal, com mochila, e depois vou para a universidade, né? Porque se vocês tiverem, eu vou evitar. Elas só, não, mãe, a gente tem o maior orgulho, a gente saiu contando para todo mundo no colégio. Minha mãe tá fazendo faculdade na Unespar, não sei o quê. Eu falei: poxa, que legal. E isso dá um ânimo, né, para Sim. você E seguir. elas têm ideia de fazer faculdade? A Mariana, que é a mais velha, tá fazendo administração na Tá. Unespar. À noite, ela faz o técnico de enfermagem, porque, diferente de mim, ela tem uma veinha ali na área da saúde, Uhum. né? Minha mãe, a minha família em São Paulo, eu tenho muitos primos, tios, que são da área da saúde. Eu e minhas irmãs não pegamos essa veia, né? Entendi. Mas aí os netos, os filhos, essa nova geração tá pegando essa parte aí. E aí ela tá fazendo o técnico de enfermagem, mas de manhã ela faz administração na Unespar. E ela tá gostando bastante também. E você também é bolsista do CAPS? Sou bolsista. Eu me inscrevi logo a princípio, quando abriu as inscrições, que eu vi, porque o mestrado não é rapidinho assim, não. Ele tem são várias etapas e várias fases. Vários trâmites, né? Isso, e aí assim, a primeira eu passei com louvor, que foi a prova, mas as outras ali é currículo Lattes, é projeto que você tem que submeter a sua proposta de trabalho, tem toda uma estrutura. Não é impossível, mas você tem que fazer bem certinho, bem estruturadinho. E o meu orientador, ele foi crucial nessa parte, porque ele me ajudou em cada passo, né? Claro, eu tive que estudar. Que nem eu falo, eu sou evangélica, mas eu sempre falo para as pessoas: Deus não vai vir sentar no teu lugar ali e fazer a prova para você. Você ora, pede sabedoria e direção a Ele, mas é você que vai estudar, você vai fazer a tua parte, porque o que é para você fazer, outro não vem fazer no teu lugar. Nem Deus vai vir no teu lugar fazer. Então, você pede a Ele graça, sabedoria, orientação, mas é você quem estuda, é você quem se esforça, é você que faz a sua parte. E aí, eu fui fazendo essas etapas, essas partes. Quando eu comecei, assim, vocês que são da engenharia vão saber melhor. Aula integral. Então, você entra de manhã, você sai quase à noite da universidade, assim, dá um bug. Você sai assim. Eu saía com dor de cabeça, parece que era tanta informação que eu não sabia o que eu ia fazer com tanta informação. Só que depois você se adapta, né? E a gente, nos primeiros anos, que é totalmente integral, é cálculo só. Então, é tipo o dia inteiro de cálculo. Então, o bom do mestrado, porque a parte que eu peguei integral é no mestrado, é que assim, ele é multidisciplinar. Você vê de tudo. Você vê cálculo, você vê bicho, você vê estratégia, você vê ambiental, de tudo que Tudo um você pouco. imaginar, você vê. Tudo. Só que assim, era muita informação no começo para mim assimilar e processar. Então, vocês que são dessa parte, vocês tiram o mestrado assim, ó, de letra, com certeza. Escutando um amém. E a gente já tá indo pro final. E antes da gente ir pra nossa pergunta, que é a ideia do pod, eu queria deixar que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. Depois de tudo que você viveu até aqui, tenho certeza que a nossa conversa foi uma inspiração para elas. E eu queria que você deixasse um conselho para elas. Bom, então, para todas as mulheres, as meninas, as garotas, todas que estão nos assistindo, nos ouvindo, a primeira coisa que eu gostaria, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é: acredite em si mesma, em primeiro lugar, né? Não deixe de sonhar, que, como eu disse, a graduação era um sonho lá de menina, e durante algum tempo eu alimentei e fui mudando ele, mas chegou uma época que eu falei: não, não mais. Agora eu sou mãe, agora eu sou esposa, né? Agora tô fora do meu estado de origem, da minha cidade, da minha família, das minhas raízes.
então agora eu só vou deixar a vida me levar e vida leva eu, e não é assim, né? Você pode mudar a sua história, você pode escrever a sua história, não significa que vai ser tudo fácil e que tudo vai cair do céu. Mas se você se esforçar, se você acreditar em si mesmo, acreditar nos seus sonhos e fazer acontecer, não ficar só no vitimismo. Tem muitas coisas na minha história que não cabe aqui para contar. Mas, por exemplo, a minha família já viveu numa época em que era muito bem estabelecida financeiramente. A gente não chegou a ser rico, mas a gente escolhia o que vestir, o que comer, enfim, vivia bem. E chegou a fase também de que a gente morou numa favela, eu não tenho vergonha de falar isso, a gente morava num cômodo só. Passava o que as pessoas. Passava um rio na frente de casa. Era um esgoto que passava a céu aberto na frente de casa. Para ir para minha casa, a gente tinha que passar por cima de uma ponte de madeira por esse esgoto. E em nenhum momento eu deixei isso. Eu também sou uma pessoa de cor, eu não sou uma pessoa branca, não sou uma pessoa rica, mas assim, eu não deixo que o vitimismo venha fazer parte assim, eu não consigo, ele tem uma oportunidade a mais do que a minha. Sim, realmente, o mundo que a gente vive é um mundo desigual. Então, tem pessoas que têm mais acesso a algumas coisas e mais oportunidades. Mas as que vierem à nossa mão, as que vierem à sua mão, assim como as que vêm à minha, não deixe passar essa oportunidade. E não se sinta incapaz. Se der medo, vai com medo mesmo, porque eu fui com medo e tá dando certo. Né? Então, vai com medo mesmo, mas se agarra nas oportunidades. É melhor você dizer assim: eu tentei e não deu certo, do que depois você dizer assim: olha, qual que seria o resultado? Será que daria certo, sim ou não, por algo que você nunca tentou? Então, não deixe que os erros e os fracassos ou as suas condições financeiras te limitem, mas busque o melhor que você puder para si. Eu tenho a oportunidade numa universidade pública, então se agarre com essa oportunidade, com as oportunidades que surgem dentro da universidade, mesmo aquelas que não te ajudam, entre aspas, financeiramente, mas ela agrega um conhecimento que depois pode ser transformado em algo financeiro para você. Né? Então, se agarre nas oportunidades, faça tudo o que você puder com excelência e, acima de tudo, ame ser mulher. Não, nunca tenha um desvelo ou um desgosto por conta disso. Ao contrário, você não precisa humilhar outras pessoas, os homens ou outras pessoas. Não, mas seja você mesmo e ame quem você é e mais ainda, ame quem você está se tornando. Faça algo que te dê orgulho para que no futuro, até no seu presente, você possa dizer: não, eu tenho orgulho de quem eu sou e de quem eu estou me tornando. Terminar por aqui. Eu tenho certeza que foi muito, muito importante o que você falou agora. Tenho certeza que vai inspirar outras mulheres. E agora a gente vai para a pergunta que não fica no roteiro e é uma das perguntas mais importantes que a gente tem. Vamos ter água, porque é muito importante. O nome do nosso podcast é Pode Inspirar. Então eu pergunto para você, Bruna. Quem é a sua inspiração? Minha inspiração, eu falo 100% com certeza. Eu tenho várias pessoas que me inspiram, mas assim, a minha inspiração com certeza é a minha mãe. É a mulher da minha vida. Ela sabe disso, eu falo isso para ela, falo aqui publicamente onde esse pode chegar, né? Ela é a minha inspiração. Ela não é uma mulher perfeita, mas ela fez e faz tudo que ela pôde e pode fazer por mim, pelas minhas irmãs. E eu até me emociono quando falo isso, porque se eu cheguei aonde eu estou, eu devo primeiramente a Deus. E depois a minha mãe, as palmadas, as correções, os ensinos, as coisas boas, os momentos bons, os momentos ruins. E por ela nunca ter aberto mão de nós, assim, sempre ter acreditado em uma coisa: eu amo estudar. Até minhas filhas falam: isso é coisa de nerd. Mas é verdade, eu amo estudar. E a minha mãe foi a minha maior incentivadora. Assim, ela sempre falava: se você quer ser alguém na vida, estude. Então, ela inculcou isso na minha cabeça e é algo que eu amo fazer a minha vida toda. Eu gosto de estudar, amo estudar. Não me considero nerd e nem me considero uma expert, mas aquilo que eu tento fazer, eu coloco minha vida ali, a minha intensidade, para que eu possa dar o melhor. E ela é da mesma forma, porque ela veio do nada. E hoje ela é uma técnica de enfermagem, mas eu falo para minha mãe, da época que ela veio, ela seria facilmente uma médica e das melhores que tem. Então, qualquer dúvida que eu tenho,
nessa área, principalmente depois que minhas filhas nasceram, porque quando a gente se vê mãe, a gente se vê uma outra mulher nascendo dentro de nós. Uhum. Então eu ligava e falava, mãe, tá acontecendo assim com a Mariana, com a Mayara. Muitas vezes eu tinha muito mais segurança no que minha mãe dizia do que muitas vezes o que o médico falava. E eu não tô falando para não procurar medicina, tá? Não tô falando isso, nem todos acreditando da ciência, mas é a segurança que ela me passava e que me passa até hoje. Né? E muitas vezes confirmava ali o que o médico falou e outras vezes não. É aquele instinto também de mãe, né? Sim. Então ela é a minha maior inspiração. Tem outras mulheres, as minhas irmãs, as minhas filhas, professoras ali da universidade que eu levo para minha vida, que eu amo. Professora Nívia, professora Elaine, professora Patrícia, professora Geórgia. Eu vou ser injusta se eu começar a falar, porque aí às vezes eu posso esquecer de alguém. Mas todas elas que passaram por minha vida deixaram algo bom. Os homens também, né? Mas a gente está falando para mulheres, então eu tenho que não falar. precisa puxar né? sardinha pra isso. Eu tenho que falar para as mulheres e elas deixaram marcas boas na minha vida, né? Então, minha maior inspiração é minha mãe, mas todas as mulheres eu acredito que ela tem algo bom para passar umas para as outras. Né? Você tem algo bom para passar para mim, eu tenho para passar para você, e a gente tem que se fortalecer e levar essa troca aí. Tem mulheres na igreja fantásticas também que me ajudaram. A gente tem psicóloga na igreja, a gente tem mulheres que não têm formação nenhuma, mas eu falo que elas são formadas em amor, né? Porque elas sabem ali aconselhar, ajudar. E é isso. Eu acredito que todas nós temos alguém em quem podemos nos inspirar, seja próximo a nós, ou talvez seja uma figura pública, uma influencer, alguém, mas todas nós temos alguém onde a gente pode se apoiar e pode se inspirar. E agradecer, primeiramente, por ter aceitado o convite de vir trazer essa conversa com a gente aqui no Pod. Eu tenho certeza que vai ser uma inspiração para as mulheres que vão estar assistindo. Eu agradeço demais, em nome do projeto, em nome da minha orientadora, por ter participado. Se quiser deixar suas redes sociais, pessoas seguirem você, te acompanhar. Eu não sou muito boa com isso, mas Seu assim, projeto. O meu Instagram é Bruna Donini, o meu Facebook também é Bruna Donini. Como não é um nome muito comum, o Donini, então eu acredito que fica fácil aí, basta procurar lá, né? Eu não sou uma pessoa inacessível, uma popstar, uma estrela, né? Então sou ser humano normal igual a vocês. Podem colocar lá o convitezinho, a gente vai estar trocando ideias. O projeto que eu tenho são projetos, digamos, para um futuro, mas para um futuro próximo, né? O que está mais próximo a mim agora, academicamente falando, eu aspiro dar aula, né? Eu espero que dê certo, estou caminhando para isso, estou me aperfeiçoando nisso. Tive a oportunidade de dar as minhas primeiras aulas já na universidade, ali para os primeiros anos de administração, matutino e noturno. Dentre um desses, dei aula para minha filha, que lembra que eu falei lá atrás que eu pensava em abrir uma escolinha e não conseguia acompanhar elas na primeira infância, mas eu conseguia acompanhar elas ali no ensino superior, né? Então, um sonho que se realizou na minha vida, não como eu idealizei, mas eu acredito que até melhor. E porque na época, como eu engavetei, não aconteceu nada, mas como agora eu estou trabalhando para ele vir, assim, ascender, então tá dando certo, né? Deus está abençoando, eu estou fazendo a minha parte, e eu acredito que seja isso, né? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, que a minha história possa inspirar vocês, e se eu puder ajudar alguém de alguma forma, seja ela qual for, que se tiver no meu alcance, nem que seja uma oração, um conselho, né? Uma indicação, eu estou por aqui e é isso. E eu queria também deixar umas palavras para vocês, né, desse projeto, elas inspiram. Eu não conhecia ele 100%, o nome já era muito familiar a mim, mas eu não sabia do que se tratava, e é algo muito bonito, né, que surjam mais e mais projetos assim, mais ideias assim. A nossa comunidade precisa, no geral, mas agora falando aqui em Paranaguá, né, que vocês continuem sendo guiados, iluminados, para continuar fazendo esse trabalho, e Deus abençoe vocês e também que vocês tenham sucesso em tudo que vocês fizerem, você particularmente, a sua orientadora, a idealizadora desse projeto e todos os outros que passarão por aqui. Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez a Bruna por ter essa participação e queria deixar para vocês não esquecerem de deixar o like, não deixar de compartilhar o nosso vídeo. A gente voltou com tudo agora no Pod, quem tava com saudade, a gente agora tá cheio de episódios aí
já pré para gravar. E é isso, não esqueça de seguir, comentar, comentem ideias de que a gente pode trazer aqui e também seguir a gente no Instagram, que é elasinspiram.ep. E é isso, gente. Foi isso o episódio de hoje. Pronto, pronto. Quantos minutos?